Eu gostaria que a gente meditasse um pouco. Tem algo que eu parei para meditar e eu queria compartilhar com vocês nessa data tão especial. Em Gênesis capítulo 28, por favor, tentem projetar aqui, Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 22. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Ainda estou curtindo aqui a adrenalina celeste com esse tempo de louvor e adoração aqui. Esse pessoal é doido, hein? Eles sabem fazer um negócio bem feito. Se estica um pouco mais, eu ia ser abduzido pelos céus. Foi bom demais. Já aqui projetado. Então vamos lá do versículo 10 ao versículo 22. O texto diz assim, segundo o que está escrito aqui: Jacó ele saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Ele pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. E o sonho dele foi o seguinte: ele viu uma escada que ia da terra até o céu. Imagina, você ali, vê uma escada que, escada compridaça. E aí então, é o que ele estava vendo, uma escada que ia da terra aos céus. E agora, só que tinha os anjos de Deus, eles subiam e desciam por ela. E o Senhor, Deus, estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, e o Deus de Isaque, o seu pai. Eu darei a você e a seus descendentes esta terra, onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra, e eles se espalharão de norte a sul, e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. E quando Jacó acordou, ele disse assim: de fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso, porque lá no sonho o Senhor disse, né? Olha lá, onde você está deitado, eu estou aqui, estou com você, e fez promessas para ele. Então quando Jacó acorda, ele tipo assim, sabe, às vezes você não acorda de um sono, de um sonho, e aí você fala assim: nossa, parece que a coisa estava realmente muito acontecendo. Tem alguns sonhos que são bem assim, nítidos, bem, o sentimento atinge mesmo. E Jacó, é exatamente isso que ele sentiu nessa hora. E aí ele ficou com medo, porque esse medo aqui é a palavra de temor. Ele ficou assim, tipo assim: meu Deus, esse lugar é poderoso demais. Ele disse: esse lugar dá medo da gente, dá temor. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Ou seja, era um portal fora do comum aquilo ali. E Jacó se levantou bem cedo e pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. E depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. E naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que eu estou fazendo, e se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Eu vejo esse texto, meditando nele, eu fiquei saboreando ali um tempo, mas algumas coisas me vieram ao coração e à mente, e eu precisei escrevê-las, e eu quero compartilhar com vocês. Porque
Como eu disse, esse é um contexto de alguém que foi muito abençoado por Deus, recebeu algo poderoso de Deus, e ali então ele acabou fazendo uma promessa, dizendo: se o Senhor for comigo, eu quero dizer que tu serás não só esse Senhor que ele estava dizendo, que ele estava compartilhando, mas ele disse: tu serás o meu Deus. Eu acho que Senhor já é demais, mas Deus então é eterno. E ali então Jacó faz uma promessa, mas eu e você somos pessoas nessa terra que nem sempre cumprimos as nossas promessas. Existe hoje eu não sei se é uma falta de reconhecimento, mas talvez para alguns sim, para outros não só é a falta de reconhecimento, mas é a falta desse temor. Porque na hora que Jacó entendeu que Deus estava naquele lugar, ele não só achou tão lindo e poderoso como eu e você talvez acharíamos, dizendo: meu Deus, o Senhor está aqui, então podemos qualquer coisa agora, porque o Senhor é conosco. Mas Jacó, ele teme, ele sente que aquele lugar dava até medo, assim, aquele temor, de dizer assim: o que é que pode acontecer agora? Esse lugar é grande demais. E ele entende que a declaração que ele faz é que aquele lugar é como se fosse a porta dos céus. Como a gente vê em muitos filmes, aquele portal, né? De sair de um lugar para o outro. E ele entende que aquele lugar ali é a porta dos céus. É um lugar de comunicação de Deus com o povo na terra. E ele então faz algumas declarações que eu quero refletir rapidamente com você. Porque eu não li antes, mas tudo já estava organizado para Jacó se dar bem na vida. O seu pai Isaac tinha falado com ele um pouco antes ali daquele momento. Antes dele sair de viagem, ele estava em casa. E Isaac, o seu pai, disse para ele: Jacó, você vai sair, você vai para algum lugar, assim, dessa forma. Você não vai se casar com ninguém em Canaã. Você vai até a terra que você sabe onde seu tio Labão mora, e é lá que você vai, e lá que você vai tomar uma mulher para se casar, morar com ela. E é interessante saber que estava tudo organizado, tudo Deus dando o comando para Isaac, para Jacó, através de seu pai Isaac, e o próprio Isaac tinha recebido isso da parte de Deus. E ele então passa para o seu filho e diz: agora vá e vá bem. E o interessante é que estava tudo pronto para dar certo, porque o seu pai profetizou na vida dele, profetizou e orientou como ele deveria fazer na sua jornada. E durante o seu primeiro pernoite, já estava chegando a tardinha, querendo anoitecer, ele então tinha que descansar, porque não dava condições de chegar até Harã, aonde ele tinha que ir. E ele para onde? Naquele lugar que é Canaã. Era aquele ambiente aonde ele deveria parar. E então, durante o seu primeiro pernoite, ele dá uma paradinha para dormir, e Deus simplesmente se revela a ele de uma forma assim tremenda, poderosa, como a gente leu agora. E o que eu vi, a primeira lição que eu tirei para a minha vida, e talvez você queira tirar para a sua também, é que quando a gente obedece o direcionamento dos céus, não só diretamente de Deus, mas através de nossos pais, daqueles que nos orientam, através de nossos líderes, quando a gente ouve a direção e obedece, a vida ela se desenvolve num patamar maravilhoso. Até um pernoite se torna uma visitação de Deus na sua vida, querido. Eu acho isso maravilhoso, fora do comum. E eu não sei quantas vezes você já sentiu e já experimentou a visitação de Deus na sua mente, no seu coração, na sua alma. Mas eu sei que se você hoje, neste lugar, depois de um 2025 aí cheio de lutas, batalhas, como todo ano é, mas também de grandes vitórias, você possa realmente entender que todas as suas vitórias, se você fizer as contas, se você fizer uma análise,
se você fizer uma pequena busca em tudo aquilo que aconteceu comigo e com você, você vai poder observar que aqueles momentos onde você pôde receber algo tremendo e poderoso, como uma vitória que foi manifesta na sua vida, tem a ver com obediência ao direcionamento de Deus. Tem a ver com tudo isso que o Senhor realmente está procurando nos orientar e nos direcionar. Agora, a questão é, muitas vezes a gente faz umas certas confusões, seja porque você mesmo confunde no ler e abrir a palavra, ou receber alguma palavra, ou às vezes alguns pregadores também confundem bastante. Como assim, eu quero dizer? Nesse texto, por exemplo, às vezes você fala assim, nossa, eu vou experimentar algo desse jeito também, então, porque Deus falou com Jacó assim, então é comigo também. Falei assim, opa, calma, devagar, vamos por partes. Deus falar comigo e com você, ok. A palavra de Deus revela que é assim, e você deve entender isso e deve buscar ouvir a Deus. Agora, você lê um texto como esse e depois diz o seguinte: Deus falou comigo que a minha posteridade vai ser assim, eu vou multiplicar igual pó na terra, o negócio vai ser longe, vai ser grande, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Aí você fala assim, Deus falou contigo, querido? Calma aí, você leu a Bíblia, é isso? Ok, então Deus falou com Jacó, Deus falou com Abraão, que assim seria, confirmou com Isaac, que assim seria, e agora confirma com Jacó também, o seu filho, que assim seria. E assim foi, mas Deus falou, foi com eles, não foi comigo desse jeito. Deus não falou comigo que a minha posteridade será dessa forma. Então a gente às vezes pega um texto desse e diz assim, opa, então é comigo também. Eu vou ser desse jeito, minha família vai ser assim, vai ser daquele jeito. Muitas vezes a gente quer tomar posse de uma palavra que não foi liberada para nós. E alguns pregadores dizem, se Deus falou assim com Jacó, Ele fala contigo hoje da mesma forma. Não, não é assim. Deus falar com você, Deus vai falar com você. Deus está falando com você. Agora, a mesma coisa que Deus falou com Jacó, necessariamente não vai falar comigo e com você. E às vezes a gente fica esperando Deus cumprir coisas que Ele não prometeu para mim e para você. Eu fico às vezes esperando em ouvir uma palavra desse tipo, em me enganar em ouvir ou discernir a palavra, e começo a esperar Deus fazer coisas para mim que eu entendo que é uma promessa para mim, mas Deus não prometeu para mim. Tem muitas promessas na palavra, irmãos, que foram para todo o povo de Deus. Mas tem algumas que são especificamente para algumas famílias, para algumas pessoas, especificamente. Então, a minha orientação é dizer, se você não está talvez discernindo que Deus operou e abençoou a sua vida neste ano de 2025, talvez você não esteja conseguindo discernir corretamente o que Deus falou com você. Ou às vezes você realmente pode estar sendo assim, aquele crente invejoso, está querendo tomar posse de uma promessa que não foi para você, foi para outro, e você quer tomar posse. Está num culto, uma palavra foi direcionada, o dedo do pregador foi para a pessoa assim, e disse que aquela pessoa ali de pouco cabelo, e rapidamente você diz, eu sou eu mesmo, o careca, foi para mim. A palavra não foi para você, mas você quer se encaixar, você quer de alguma forma tomar posse, quer fazer parte do pacote da bênção que Deus está liberando, mas não é para você. Não seja invejoso, não seja aquele que cobiça. Dessa forma não é saudável isso. É preciso realmente discernirmos quando Deus está falando, porque Deus fala comigo e com você, e Ele insiste inclusive. Ele repete inclusive algumas coisas, para que a gente não esqueça, para que a gente se lembre. E às vezes a gente fica mais interessado naquilo que Ele está falando para o outro. O negócio daquela a grama mais verde, não tem? Que é do vizinho.
Às vezes a gente fica querendo tomar posse de certas coisas que não foram liberadas para nós. E então, eu espero que você não fique daquela forma do tipo, nossa, em 2025 não foi interessante, porque aquela bênção que foi prometida para mim, eu não recebi. Eu digo com toda segurança que Deus vai adiante de mim. Irmãos, Deus, Ele vai adiante de mim, do mesmo jeito que Ele foi adiante de Jacó. Do mesmo jeito, tanto quanto foi adiante de Jacó. Ele vai adiante de mim, Ele vai adiante de ti. Ele vai adiante da sua vida para te direcionar, para preparar o caminho. Mas Ele vai adiante de ti naquele caminho que Ele disse que você deveria ir. Ele usou o seu pai, a sua mãe, um irmão abençoado para dizer, é por aqui. E você muitas vezes teimoso está querendo ir por ali. E por ali Deus não vai te abençoar. Ele vai até te perdoar para redirecionar o seu GPS para aquilo que Ele realmente escolheu para você. E essa palavra para mim foi muito importante, porque ela ajuda não só a medir 2025, porque o Senhor disse que a gente deveria aprender a medir os dias, a contar os dias, e eu estou tentando fazer isso. Ela não só me ajuda a contar os meus dias de 2025, mas me ajuda a ver um caminho muito mais saudável em 2026. Você crê que isso é possível para a sua vida, amém? Então diga para o seu irmão, irmão, desperta. Há algo de Deus para você nesse 2026. Você crê nisso, amém? Quantos creem nisso? Digam amém. Não é o grito, é você dizer por quê eu quero dizer com isso. É porque muitos ficam caladinhos. Você deixa de tomar posse de uma palavra certa que Deus está agora direcionando você. E você fica assim. E depois nem se lembra. Depois não anda no caminho. E quer ver as bênçãos acontecerem. Mas obrigado pelos que gritaram. Digam amém com força. Amém. Ótimo. Ótimo. Mas é o fato de você realmente entender o direcionamento de Deus e tomar posse. Agora, se nós olharmos para trás, eu e você agora, eu vou fazer uma pergunta. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele a quem nós cantamos e adoramos nessa noite, Ele deixou de cumprir alguma coisa que prometeu a você em 2025? O Senhor Deus a quem servimos, Ele deixou de cumprir alguma coisa que Ele prometeu a você em 2025? E você vai perceber alguma coisa do tipo, sim, Ele me prometeu algo e ainda não cumpriu. Eu digo, vai cumprir, ok, tudo bem que Ele pode não ter cumprido esse ano. Mas muitos de nós vamos pensar o seguinte, eu é que fiquei esperando um monte de coisa, mas Ele não me prometeu. Porque o que o Senhor promete, Ele cumpre. E isso aí é um fato absoluto e não falha. Aconteceram algumas perdas significativas no meu contexto de vida em 2025. E os que conhecem um pouco da minha história e as perdas que eu tive aqui e acolá, seja finanças, seja trabalho, seja qualquer outra coisa, eu digo que não foi bobiça, não. Eles sabem muito bem que não foi uma bobiça. Não é coisinha à toa. Mas eu e a minha casa estamos concluindo 2025 na certeza de que cada detalhe valeu a pena.
cada detalhe. Eu cresci muito, amadureci muito. Eu tenho certeza que eu me tornei mais gente, com cheiro dos céus. As experiências de passar pelas labaredas do fogo do Espírito são muito necessárias para queimar algumas porcarias que a gente tem vivido nessa terra. Elas são muito necessárias. Nós tínhamos coisas para aprender, não é, família? Tínhamos coisas para aprender. Michele, Deus sabe do seu desejo, de seu coração, de estar saltitando aqui no altar nesse tempo. Mas aquele ensaio valeu a pena. Sério. Eu brinquei com ela outra hora. Mas valeu a pena. O Senhor está trabalhando, talvez não necessariamente em você. A gente não pensa nessas coisas, não sabe o sacrifício que a gente está vivendo no momento, porque a visão macro de Deus, ela é determinante. E nessa hora eu me lembrei da minha tia, que morava ali em Nanuque. Ela era membro da primeira igreja batista ali em Nanuque. E a gente conversava muito, a gente brincava muito. Ela era uma crente federal. Me lembro que a gente estava no avião uma vez, naquela época os garfinhos eram de metais, inox, coisa linda, Varig, cruzeiro. A gente estava viajando para Porto Velho, eu e ela. E ali então, eu disse assim, Titi, eu queria levar uns talheres desse de lembrança. Será que a gente consegue? Eu assim, claro, vamos conversar com a aeromoça. Falei, ótimo, então. Aí a aeromoça veio servindo e tudo, depois da refeição. Aí eu conversando com a aeromoça aqui, tudo e tal. Ela falou assim, olha, olhou para um lado assim, para o outro, disse assim, não é normal não, mas eu vou dizer, pode levar. Assim, muito obrigado. Aí quando a aeromoça saiu, minha tia disse assim, você estava conversando com a aeromoça, eu já estava enfiando o meu na sacola há muito tempo. Eu falei, eita. Era muito legal ela. Enquanto ela fazia essas loucuras, ela também aprendia canções naquele dia ali no avião, naquela viagem com ela. Mas o testemunho forte que eu tenho para dizer sobre ela é que lá na Igreja Batista, ela estava vivendo um momento muito difícil, em que ela era o braço direito do pastor, ela trabalhava exaustivamente. E ela orava assim, ela disse comigo, ela orava assim, eu oro, meu sobrinho, para que Deus possa levantar alguém naquela igreja, para poder ampliar o trabalho missionário que a gente faz, para poder ir para os lugares, para a gente evangelizar, ganhar vidas para Jesus. Eu oro a Deus anos e anos, sempre sou eu e as pessoas não se aglomeram, as pessoas não se ajuntam e as pessoas não vêm. E então eu tenho orado a Deus para isso. E um belo dia, saindo com a Kombi missionária, lá no trevo de Nanuque, lá na parte alta da cidade, na saída, houve um acidente. E de 4 pessoas naquela Kombi, só ficou vivo uma criança para contar a história. Minha tia estava lá dentro. Deus estava usando aquele sacrifício. Ela não pediu por isso, ela só pediu que Deus levantasse. Mas depois daquele dia, muitas pessoas na Igreja Batista em Nanuque se levantaram para a obra missionária, para o evangelismo. É triste lembrar isso, mas a gente vive a tristeza, a gente vive a luta. Mas eu quero saber e experimentar algo que de fato você também deveria saber experimentar. É que o Senhor está no governo de todas essas coisas. Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. E eu posso garantir a você que Deus está trabalhando poderosamente neste lugar. E Deus está trabalhando fortemente na sua vida. Se prepare, porque 2026, eu declaro como anjo dessa igreja, que você vai ser experimentado, você vai ser trabalhado para dar o melhor da sua vida para o Senhor. E vai valer a pena. Eu garanto para vocês.
Muitos aqui já concordam comigo, dizendo assim: já tem valido a pena, pastor. O labor na casa do Senhor, o exercício do trabalho na casa do Senhor é algo que não tem como falar muito. A gente conversa aqui várias vezes na reunião da liderança. Outros irmãos que não estão na liderança dizem assim: não, mas eu estava acabado, eu estava arrasado, eu estava assim, cansado. Mas eu fui para a reunião e saí de lá renovado. O negócio era para alcançar mais e eu saí ali fortalecido. Quantos de vocês não compartilharam isso comigo nesse ano de 2025? Então, de fato, isso é tremendo demais, é poderoso demais. Então, eu realmente quero entender, não só discernir, mas também crescer. Sabe, queridos, quando eu medito na palavra de Deus, eu ouço a voz de Deus. E eu sou levado a um patamar de fé, e que naquele momento tudo se torna possível para mim. Quando Deus fala comigo, tudo se torna muito possível. É tremendo, é poderoso. Eu sei que você tem o seu momento de edificação, não sei se é no louvor, se é na adoração, se é no meditar na palavra, mas o que eu sei é que o Senhor é poderoso demais, e naquele momento em que eu estou meditando e Deus está falando comigo, para mim realmente tudo se torna possível. Eu poderia dizer que Deus vai mexer sua vida, vai virar sua vida de cabeça para baixo em 2026. E alguns aqui é isso mesmo que vai acontecer. Deus vai virar sua vida de cabeça para baixo. Mas tem um grupo por aí que de repente Deus não vai virar de cabeça para baixo, vai virar de cabeça para cima. Sabe por quê? Porque eles estão andando de cabeça para baixo. Como assim, pastor? Aquela geração que só quer andar de preto, só gosta de ambiente escuro, está na vibe do Batman, são morcegos, só vivem de cabeça para baixo. Mas eu quero dizer, você também, Deus vai virar a sua vida de cabeça para cima em 2026. Deus vai arrumar as coisas, botar no prumo dele do jeito que ele quer em 2026. Eu declaro isso em nome de Jesus. E aquele que vive de cabeça para baixo vai ficar de cabeça para cima. Quem tiver de cabeça para cima, Deus vai virar de cabeça para baixo, para chacoalhar, para mexer. Você vai se sentir fora do seu ambiente de segurança, só porque Deus está querendo dizer: agora sim, você vai depender de mim, e eu vou fazer o que eu quiser contigo. Porque Deus não vai arrombar a sua casa. Ele entra por seu convite, mas Ele pode chacoalhar a sua vida. Foi exatamente isso que Ele disse lá naquele texto de Ezequiel, quando chama, falando do profeta que ia andando pela beira do caminho, e aí foi atravessar o mar. Enquanto eu estava nos artelhos, estava tudo bem, estava no controle dele, você sentia o gostinho ali, a frescurinha da água, ok, mas você ainda estava no seu controle. Aí andou um pouco mais para tentar atravessar, estava atravessando no joelho a água, e você sentindo um pouco mais dessa água, bendita água de Deus, sabendo que ali é o rio de Deus, e você ainda está no controle. Mas aí um pouco mais, agora já está na cintura a água, e você está sentindo um pouco mais de dificuldade, está tendo que fazer um pouco mais de força, mas ainda está no controle. Deus está com você, você está com Ele, ok, mas você ainda está com parte do controle. Mas há um momento que você vai andar a tentar atravessar o rio, e não dá mais pé, e agora você está por conta da correnteza. O Espírito vai te conduzir para onde Ele quiser. O controle total é do Espírito Santo de Deus. É exatamente isso que eu gostaria que você experimentasse nesse tempo de 2026 que está chegando. Eu quero concluir dizendo para vocês que Jacó, ele fez uma promessa, dizendo que voltaria para aquele lugar depois que Deus o abençoasse. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 35, coloca por favor, Gênesis capítulo 35, do versículo 13 ao 15, olha o que está escrito.
Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele lá atrás. Aquela vez, quando ele estava, aquela pedra que tinha escada. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, naquela época. E pôs o nome naquele lugar, o nome de Betel. E ali construiu um lugar de adoração ao Senhor. Você não é obrigado a prometer nada para o Senhor. Mas se você diz assim: Senhor, eu quero te servir, eu quero te seguir e quero te servir. Irmão, obedeça. O Senhor está dando a direção, o Senhor está dando a orientação, o Senhor está dizendo para você: eu tenho algo maravilhoso para você. Do mesmo jeito que Isaac falou para Jacó: você vai aqui, ali, 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 ali. E na sua primeira pernoite, que não será essa noite, que essa noite você nem deve dormir direito, mas eu sei que amanhã, a primeira pernoite de 2026, você já pode experimentar um anjo visitar a sua cama e sentir algo tremendo de Deus, simplesmente porque você obedeceu ao Senhor, decidiu obedecer ao Senhor, decidiu fazer a vontade dEle. E isso é maravilhoso demais. Você vai experimentar o que tem de melhor nessa terra. Eu não quero dizer para você sobre as promessas, cuidado com elas. Mais uma vez eu digo que às vezes a gente imagina que é para nós e muitas vezes não é. Alguém um dia, orando muito pela sua netinha, porque a sua netinha estava realmente para morrer. E essa netinha orando muito, e Deus veio ao salvar aquela netinha, curar. E o vovô disse o seguinte: agora eu vou louvar ao Senhor. E fez uma canção: Deus salvou minha netinha e tal, e cantou. A canção mais linda do mundo para ele. Aí se ele chega aqui na frente, dá o testemunho e fala assim: irmãos, vamos cantar essa canção comigo? Não dá, gente. Porque aquela canção é dele. É que Deus salvou a netinha dele. Eu não tenho filha casada para ter neta, nem neta. Como é que eu vou cantar? Deus salvou minha netinha. Que conversa fiada é essa? O que eu quero dizer com isso é que a promessa que Deus fez para mim, às vezes é a mesma que fez para você também. Mas tem algumas promessas que Ele fez só para mim. E quando eu consegui alcançar e Ele cumprir essa promessa, eu vou louvá-lo, vou agradecê-lo, eu vou louvar o nome dEle. Mas eu não tenho que ficar querendo dizer para você que muitas vezes a minha canção é a sua, tem que ser a sua, não. E nem a sua canção tem que ser a minha, não. O que eu quero que você entenda é que você precisa ter o seu tempo particular com Deus, porque Deus tem coisas que é só para você e não tem com o seu pastor. Como assim? Exatamente, eu não tenho que estar em tudo que você vai viver sua vida, absolutamente não. E tem coisas que é Deus contigo lá no secreto, está escrito, revelado. Então busque-o no secreto e busque-o lá no seu quarto. Fecha a tua porta, conversa com Ele e Ele vai falar contigo. Ele vai te falar, mas Ele não falou nada comigo hoje. Amanhã de novo. E amanhã novamente, depois sempre e continuamente, porque Ele vai falar contigo. E quando Ele falar contigo, naquele particular, você ouve e obedece. Porque você insistiu em falar com Ele. Foi a mesma coisa que Jacó. Ele foi caminhando e ali ele então disse: ó, que coisa. Ele poderia ficar calado e continuar a viagem dele e sair dali dizendo assim: nosso Deus, esse lugar aqui é poderoso demais. Mas não, ele disse assim: Senhor, o Senhor está falando essas coisas? Ele poderia dizer obrigado. Mas não, ele disse assim: se isso se cumprir,
Tu serás o meu Deus. E eu vou edificar esse lugar aqui como uma casa de adoração ao Senhor. Então, se você quer andar nesse caminho de ouvir a Deus, Ele vai falar. Então obedeça. E assim você será bem-aventurado. Você crê nisso? Diga amém. Eu também creio. Eu louvo ao Senhor. E eu quero orar pela sua vida. Se você tem algo aí no seu coração, em que essa palavra foi e disse assim: é exatamente isso que eu estava pensando, é exatamente isso. É exatamente isso que eu quero para a minha vida. Vamos nos colocar em pé. Apresente-se ao Senhor agora. Tem uma oração que você quer fazer? Faça. E tem uma outra que eu posso fazer para te ajudar. E a primeira oração que você pode fazer aí no seu lugar, sobre essa palavra liberada sobre a sua vida, é dizer assim: meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Essa é a oração que você pode fazer agora, neste lugar. Eu quero isso que foi liberado, essa palavra que foi liberada, eu quero que isso assim aconteça na minha vida, na minha história. Então faça essa oração, se é o seu caso, e diga: Senhor, eu quero exatamente isso para a minha vida em 2026. Andar nos teus caminhos, ouvir a tua voz, sentir a tua presença. É o que eu desejo.